O vento salgado do Caribe batia contra meu rosto enquanto Victor me pressionava contra a murada do convés superior. Era nossa última noite no Aurora Negra, e a tensão que vinha se acumulando por dias finalmente explodira. Suas mãos firmes seguravam meu rosto, dedos entrelaçados em meus cabelos escuros, enquanto seus olhos cinzentos me estudavam com uma intensidade que fazia meu coração disparar. Você ainda não entendeu, não é, Elias? Sua voz rouca sussurrou contra meus lábios. Desde o primeiro momento que te vi tentando me enganar naquele cassino, eu soube que você seria minha perdição. Sorri, mesmo com o perigo iminente ao nosso redor. E você, Victor, é exatamente o tipo de homem que eu deveria evitar. Minha voz tremeu quando ele aproximou ainda mais nossos corpos. Perigoso, imprevisível, irresistível. Nossos lábios se encontraram em um beijo desesperado, carregado de todas as mentiras não ditas, de todos os segredos compartilhados em sussurros durante aquelas noites clandestinas. O sabor dele era uma mistura de uísque caro e perigo, e eu me entreguei completamente, sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas deixe-me voltar ao começo, porque nossa história merece ser contada desde o primeiro golpe, desde a primeira provocação, desde o momento em que um vigarista de rua como eu decidiu desafiar um homem que poderia me destruir com um simples estalar de dedos. Meu nome é Elias Montenegro, tenho 25 anos e sou provavelmente o melhor golpista que você nunca ouviu falar. Não porque sou modesto, modéstia é um luxo que homens como eu não podem se dar, mas porque ser o melhor nesse negócio significa nunca ser pego. E até aquele momento, navegando pelas águas cristalinas do Caribe, a bordo do cruzeiro de luxo Aurora Negra, meu histórico estava impecável. Cresci nas ruas de Cartagena, onde aprendi que charme pode ser mais valioso que dinheiro e que um sorriso no momento certo vale mais que uma carteira cheia. Minha mãe, Deus a tenha, sempre dizia que eu tinha o dom da lábia, mas ela nunca imaginou que eu usaria esse dom para sobreviver em um mundo onde a honestidade é um conceito abstrato. O Aurora Negra não era apenas um navio, era um paraíso flutuante para os ricos e poderosos. 5 estrelas, cassino de primeira classe, suítes que custavam mais por noite do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Era também, na minha perspectiva profissional, um alvo perfeito. Passageiros distraídos pela bebida e pelo luxo, dinheiro fluindo livremente e o melhor de tudo, estávamos em águas internacionais, longe de qualquer jurisdição que pudesse me incomodar. Meu plano era simples e elegante. 3 dias de viagem, tempo suficiente para identificar os alvos mais rentáveis, aplicar alguns golpes bem calculados e desembarcar em Nassau com os bolsos cheios e uma nova identidade. Já havia feito isso antes em cruzeiros menores, mas o Aurora Negra representava a grande liga. Na primeira noite vesti meu melhor terno, um Armani que encontrei em uma boutique de Miami, e me dirigi ao cassino. O ambiente era exatamente o que esperava. Música suave, luzes douradas, o tinir constante de fichas e o murmúrio de conversas em vários idiomas. Ricos entediados procurando emoções que o dinheiro não podia comprar. Foi quando o vi. Victor Delacroix estava sentado sozinho em uma mesa de pôquer, e mesmo à distância, era impossível não notá-lo. Alto, imponente, com cabelos escuros penteados para trás e uma barba bem aparada que acentuava sua mandíbula forte. Vestia um terno que provavelmente custava mais que um carro e havia algo em sua postura, controlada, alerta, que gritava perigo. Seus olhos cinzentos escaneavam o ambiente com a precisão de um predador. Mas quando seus lábios se curvaram em um meio sorriso ao ver uma jogada particularmente ousada na mesa, eu soube que havia encontrado meu alvo principal. Aproximei-me casualmente, fingindo interesse em outras mesas antes de parar perto da dele. Ele estava jogando contra 3 outros homens, um empresário alemão que falava alto demais, um milionário texano com um chapéu ridículo e um playboy italiano que claramente estava mais interessado na garçonete que nas cartas. Mente se eu entrar na próxima rodada? Perguntei, colocando um tom de hesitação calculada na voz. Era importante parecer um pouco inseguro,
Um peixe pequeno se aventurando em águas de tubarão. Victor me olhou diretamente pela primeira vez e senti um choque elétrico percorrer meu corpo. Seus olhos eram frios como gelo, mas havia algo mais profundo ali, uma inteligência afiada que me fez questionar se minha própria máscara estava bem ajustada. Claro, disse ele, sua voz carregada com um sotaque que não consegui identificar imediatamente. Mas espero que tenha trazido mais que charme para a mesa. O comentário me pegou desprevenido. Não havia sido óbvio demais. Havia? Mantive o sorriso e me sentei à sua frente, sentindo o peso de seu olhar enquanto as cartas eram distribuídas. As primeiras rodadas foram um aquecimento. Joguei conservador, perdendo pequenas quantias para estabelecer minha persona de jovem inexperiente com mais sorte que habilidade. Victor jogava com uma precisão cirúrgica, suas expressões nunca revelando nada. Mas eu notava como ele observava não apenas as cartas, mas cada movimento dos outros jogadores. Foi na quinta rodada que decidi fazer minha jogada. Eu tinha um par de reis. Uma mão boa, mas não excepcional. O truque estava em fazer Victor acreditar que eu tinha algo melhor. Aumentei a aposta significativamente, deixando um tremor quase imperceptível em minha voz. Acho que vou arriscar. Os outros jogadores desistiram rapidamente. Victor me estudou por um longo momento, seus dedos tamborilando contra a mesa em um ritmo hipnótico. Então, para minha surpresa, ele também aumentou a aposta, significativamente. Interessante, murmurou. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Você tem coragem, garoto. Ou é muito burro, ou está blefando magnificamente. Meu coração acelerou, mas mantive a máscara. Às vezes a sorte é tudo o que precisamos. Ele sorriu então, e foi um sorriso predatório que me fez sentir como se fosse o rato e ele o gato. Verdade, mas experiência geralmente vence sorte. Empurrou mais fichas para o centro da mesa. All in. A mesa ficou em silêncio. Era mais dinheiro do que eu tinha previsto para a noite inteira, mais do que eu podia pagar se perdesse. Mas era exatamente o tipo de situação que separava os grandes golpistas dos amadores. All in! Repeti, empurrando todas as minhas fichas. Quando viramos as cartas, Victor tinha um full house. Eu estava morto na água. Mas foi nesse momento que executei a parte mais arriscada do meu plano. Enquanto todos estavam focados nas cartas, minha mão esquerda fez um movimento rápido e praticado, substituindo discretamente uma de minhas cartas por outra que havia preparado anteriormente. Era um movimento que havia praticado milhares de vezes, invisível para olhos não treinados. Exceto que Victor me viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. E de alguma forma isso tornou tudo ainda mais emocionante. Em vez de me denunciar, ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse aprovando minha técnica. Impressionante, murmurou baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Mas você terá que fazer melhor que isso. Fingi confusão. Perdão? Suas cartas, disse ele em voz alta, voltando ao jogo. Uma sequência real. Parece que a sorte está do seu lado hoje à noite. Estava me deixando vencer. Por quê? Recolhi as fichas com mãos que só tremiam ligeiramente, agradecendo com a graciosidade adequada de um jovem sortudo. Mas sabia que o jogo real estava apenas começando. Que tal uma bebida para comemorar? Victor sugeriu quando os outros jogadores se dispersaram. Tenho um uísque excepcional em minha suíte. Era claramente um convite perigoso. Um homem como ele não fazia ofertas casuais. Mas a adrenalina ainda corria em minhas veias, e havia algo em Victor que desafiava toda a minha experiência. Ele era diferente dos outros alvos, mais inteligente, mais perigoso e infinitamente mais interessante. Por que não? Respondi forçando um tom casual. Mas espero que não seja um dos truques antigos de vamos para meu quarto. Ele riu, e o som foi genuíno, aquecendo algo dentro do meu peito que eu não estava preparado para sentir. Garoto, se eu quisesse te seduzir, não precisaria usar truques antigos. Seguindo-o pelos corredores luxuosos do navio, eu tinha a sensação de estar caminhando para uma armadilha. Mas pela primeira vez em muito tempo, a ideia de perigo não me assustava, me emocionava.
A suíte de Victor era exatamente o que eu esperava. Elegante, cara e com uma vista espetacular do oceano noturno. Mas foi a coleção de livros em várias línguas e os equipamentos de comunicação sofisticados que realmente chamaram minha atenção. Este não era apenas um homem rico em férias. Então, disse ele, servindo 2 uísques de uma garrafa que provavelmente custava mais que meu aluguel de 6 meses. Vai me contar quem realmente é? Ou vamos continuar essa dança por um tempo? Aceitei o copo usando o momento para pensar. Não sei do que está falando. Elias Montenegro, disse ele casualmente, e meu sangue gelou. 25 anos, nascido em Cartagena. Múltiplas identidades, nenhuma oficial há mais de 3 anos. Especialista em golpes de confiança, particularmente em ambientes de alto padrão. Coloquei o copo na mesa sem beber, todos os meus instintos gritando para eu correr. Como você... Tenho meus recursos, interrompeu ele, aproximando-se devagar. A pergunta é, o que um golpista talentoso como você está fazendo em um navio cheio de pessoas que podem fazer você desaparecer sem deixar rastros? Havia algo em seu tom que me fez perceber que ele não estava ameaçando. Estava genuinamente curioso. E, de alguma forma, isso era ainda mais perturbador. Ganhando a vida, respondi honestamente. Assim como você, imagino. Ele sorriu novamente. Aquele sorriso predatório que fazia meu estômago se contrair. Touché, mas minha linha de trabalho é um pouco mais permanente em suas consequências. Era um aviso. Um homem como Victor não fazia ameaças vazias, mas em vez de medo, sentia uma onda de excitação. Havia anos que não encontrava alguém que representasse um desafio real. Então estamos em um impasse, disse, recuperando minha confiança. Você sabe quem eu sou, eu suspeito do que você é. A questão é, o que fazemos com essa informação? Victor se aproximou ainda mais e pude sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma de seu perfume caro misturado com algo mais selvagem, mais perigoso. Eu tenho uma proposta. Estou ouvindo. 3 dias até chegarmos a Nassau. Você continua seu pequeno jogo, eu cuido dos meus negócios. Mas seus olhos se estreitaram. Nada de tentar me enganar novamente. E se nossas atividades se cruzarem? Sim? Bem, vamos improvisar. Estendi minha mão. Trato. Quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Victor segurou meu aperto por um momento mais longo que o necessário, seu polegar traçando uma linha suave sobre meus nós dos dedos. Até amanhã, Elias, disse, minha mão ainda presa na dele. E garoto? Sim? Da próxima vez que tentar trapacear comigo, certifique-se de ser melhor nisso. Saí de sua suíte com as pernas ligeiramente trêmulas e uma estranha sensação de que minha vida havia acabado de tomar uma direção completamente inesperada. Victor Delacroix era mais que um alvo. Ele era um enigma, um perigo, e possivelmente o homem mais fascinante que eu já havia conhecido. Enquanto voltava para minha cabine muito mais modesta, uma coisa estava clara. Os próximos 2 dias seriam os mais interessantes e perigosos da minha vida. E pela primeira vez, desde que comecei nessa vida de golpes e enganos, eu não estava interessado apenas no dinheiro. Eu queria descobrir todos os segredos de Victor Delacroix, mesmo que isso me custasse tudo. Será que vocês estão prontos para descobrir o que acontece quando 2 mestres da manipulação decidem jogar o jogo mais perigoso de todos? O jogo do amor? Porque eu garanto que nem Victor nem eu estávamos preparados para o que viria a seguir. Acordei na manhã seguinte com uma ressaca que não tinha nada a ver com álcool. Era a adrenalina ainda correndo em minhas veias, misturada com uma inquietação que eu não conseguia nomear. Victor Delacroix havia virado meu mundo de cabeça para baixo, em uma única noite, e a pior parte era que eu estava gostando disso. Saí para o deck da piscina, onde o sol caribenho já começava a esquentar o dia. O Aurora Negra navegava suavemente pelas águas azul turquesa e a brisa salgada carregava o aroma de protetor solar e liberdade. Era o cenário perfeito para relaxar, mas relaxar era a última coisa em minha mente. Precisava focar. Tinha outros alvos para trabalhar, outras oportunidades para explorar. Não podia deixar que um homem,
Mesmo um homem como Victor me distraísse do objetivo principal. Foi quando o vi. Victor estava do outro lado da piscina, recostado em uma espreguiçadeira, aparentemente absorto em um livro. Usava apenas um sunga preta que deixava pouco à imaginação, e seus músculos definidos brilhavam sob uma fina camada de óleo bronzeador. Havia tatuagens que eu não havia notado na noite anterior, símbolos intrincados que serpenteavam ao redor de seu braço direito, desaparecendo sob o tecido. Nossos olhos se encontraram por cima dos óculos escuros que ele usava, e ele me deu aquele sorriso lento e predatório que fazia meu estômago dar voltas. Então, deliberadamente, ele marcou a página do livro e se levantou, caminhando em minha direção com a confiança de um homem que sempre consegue o que quer. "Bom dia, Elias", disse, parando bem na minha frente. De perto pude ver pequenas cicatrizes em seu torso, marcas que contavam histórias que eu provavelmente não queria conhecer. "Dormiu bem?" "Como um bebê", menti, tentando não me deixar distrair pela proximidade de seu corpo. "E você?" "Raramente durmo muito", respondeu, e havia algo sombrio em seu tom. "Occupational hazard." Antes que eu pudesse responder, ele gesticulou para uma garçonete que imediatamente se aproximou com reverência exagerada. "2 mojitos, por favor, e use o rum especial." "Claro, Senhor Delacroix." Ela respondeu com um sotaque cubano, olhando para ele como se fosse uma divindade. "É assim que você trata toda a tripulação?" Perguntei quando ela se afastou. "Com charme e gorjetas exorbitantes?" "É assim que trato pessoas que podem ser úteis", corrigiu, se sentando na espreguiçadeira ao lado da minha. "E antes que pergunte sim, isso inclui você." A franqueza dele me pegou desprevenido. "Útil como?" "Ainda estou descobrindo", disse, removendo os óculos escuros. Seus olhos cinzentos estudaram meu rosto com uma intensidade que me fez sentir nu. Mas algo me diz que um homem com seus talentos pode ser muito valioso para alguém em minha posição. Estava me oferecendo um emprego? A ideia era simultaneamente tentadora e aterrorizante. "E que posição é essa exatamente?" Victor riu, um som baixo e rico. "Você realmente não sabe, sabe? Quanto tempo passou pesquisando seus alvos antes de embarcar?" "Tempo suficiente", respondi defensivamente. "Aparentemente não." Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. "Victor Delacroix é o nome que uso quando quero passar despercebido. Meu nome real é Victor Moretti." O sangue gelou em minhas veias. Mesmo eu, vivendo à margem da sociedade, conhecia esse nome. A família Moretti era uma das mais poderosas organizações criminosas dos Estados Unidos, com tentáculos que se estendiam pelo Caribe e América do Sul. "Merde!" murmurei em francês, minha língua nativa saindo involuntariamente. "Ah, então você fala francês", observou, parecendo divertido com minha reação. "Interessante. E sim, exatamente. Você acabou de tentar enganar um dos homens mais perigosos do Caribe." A garçonete voltou com nossos drinks e Victor esperou ela se afastar antes de continuar. "Mas como eu disse, gostei do seu estilo. Leva coragem para tentar trapacear na minha mesa, ou estupidez impressionante." Peguei meu mojito com mãos que tremiam ligeiramente. "E qual você acha que foi?" "Um pouco dos dois", disse, brindando comigo. "Saúde." Bebemos em silêncio por um momento, o gelo tilintando contra o vidro, enquanto eu processava a informação. Estava em território muito mais perigoso do que imaginara, mas estranhamente, isso não me fazia querer correr. Me fazia querer ficar mais perto. "Então", disse finalmente, "que tipo de negócios um Moretti tem em um cruzeiro de luxo?" Victor sorriu, mas dessa vez havia aço por trás da expressão. "O tipo que mantém pessoas como você longe de problemas, ou cria problemas para aqueles que se metem onde não devem." Era um aviso claro, mas havia algo mais em seus olhos. Uma promessa de que eu ainda não havia cruzado nenhuma linha irreversível. "E se eu prometo me comportar pelos próximos 2 dias?" Perguntei, me sentindo ousado. "Você não é do tipo que se comporta, Elias", disse, sua voz carregada de algo que poderia ter sido admiração. "E honestamente, seria uma decepção se tentasse."
Passamos o resto da manhã naquela dança verbal perigosa, cada um testando os limites do outro. Victor contou histórias cuidadosamente editadas de suas viagens de negócios, enquanto eu compartilhei algumas das aventuras menos incriminatórias de minha carreira como golpista. Havia uma química indubitável entre nós, uma atração que ia além do físico. Era o reconhecimento de espíritos afins, predadores que respeitavam a habilidade um do outro. Naquela tarde, encontrei uma nova oportunidade. Uma mulher mais velha, claramente nova rica, pelo jeito exagerado que exibia suas joias, estava jogando sozinha em uma das máquinas caça-níqueis mais caras do cassino. Ela estava claramente entediada e ligeiramente embriagada, o alvo perfeito para um golpe rápido e limpo. Aproximei-me com meu charme característico, fingindo ser um jovem herdeiro em sua primeira viagem sem os pais. Em 20 minutos havia conseguido que ela me emprestasse $5.000 para uma emergência familiar urgente, com a promessa de devolver o dobro na próxima semana. Era quase criminalmente fácil. Estava saindo do cassino quando senti uma presença familiar atrás de mim. Victor apareceu ao meu lado como uma sombra, seu perfume caro misturando-se com o aroma de charutos cubanos que impregnava o ar. "Trabalho rápido", murmurou, mantendo o passo comigo. 5.000 em 20 minutos. Impressionante. "Você estava me observando?" Perguntei, tentando soar indignado em vez de excitado. "Eu observo tudo o que acontece no meu território", respondeu. E havia possessividade em sua voz que me fez estremecer. "E você, querido Elias, definitivamente está no meu território." Paramos em uma área mais isolada do deck, onde as luzes eram mais suaves e o som das outras pessoas se tornava um murmúrio distante. Victor se posicionou na minha frente, invadindo meu espaço pessoal de uma forma que deveria ter me incomodado, mas apenas intensificou a tensão elétrica entre nós. "Tenho uma proposta", disse, sua voz baixa e hipnótica. "Que tal jantar comigo hoje à noite? Minha suíte, 8 horas. Podemos discutir oportunidades mútuas." Era claramente mais que um convite para jantar, e nós dois sabíamos disso. "E se eu disser que já tenho planos?" "Então eu diria que você está mentindo", respondeu sem hesitar, "e que está curioso demais para recusar." Tinha razão, é claro. A atração que sentia por ele estava se tornando impossível de ignorar, complicada pela mistura tóxica de perigo e desejo que ele representava. 8 horas, concordei finalmente. Victor sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Perfeito. E Elias?" "Sim? Use algo bonito. Tenho reputação a manter." Às 8 horas em ponto, bati na porta da suíte de Victor, vestindo meu melhor terno azul marinho e uma gravata que havia emprestado de uma loja cara em Miami. Quando a porta se abriu, o que vi me deixou sem palavras. Victor havia transformado sua suíte em algo saído de um filme romântico. Velas espalhadas por toda parte criavam uma iluminação íntima. Uma mesa para dois havia sido preparada próxima às janelas panorâmicas, e música jazz suave tocava em um som imperceptível. Ele mesmo estava impecável em um terno preto que se ajustava perfeitamente ao seu corpo atlético. "Pontual", observou, gesticulando para que eu entrasse. "Gosto disso em um homem." O jantar foi uma tortura esquisita. Caviar, lagosta, champanhe, que provavelmente custava mais que meu orçamento anual. Tudo servido enquanto conversávamos sobre arte, literatura, viagens. Victor era surpreendentemente culto, citando Neruda em espanhol e Baudelaire em francês, revelando camadas de sofisticação que contrastavam com sua profissão perigosa. "Como alguém como você acabou nessa vida?" perguntei durante a sobremesa, genuinamente curioso. "Família", respondeu simplesmente. "Nascemos nesse mundo, crescemos conhecendo apenas esse mundo. E você? Como um garoto inteligente de Cartagena se torna um golpista internacional?" A pergunta me pegou desprevenido pela sinceridade. Normalmente eu tinha uma história preparada, uma versão romantizada, que explicava minha vida sem revelar muito. Mas havia algo em Victor que me fazia querer ser honesto. "Necessidade", admiti.
Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Não tínhamos dinheiro para o tratamento adequado e assistir ela definhar. Foi quando percebi que o sistema está montado para destruir pessoas como nós. Então decidi jogar pelas regras do sistema. Victor me estudou por um longo momento, suas expressões impossíveis de ler. Sinto muito, disse finalmente, e soou genuíno. Não sinta, me fez quem sou hoje. E quem você é hoje é fascinante, disse, se levantando e estendendo a mão. Venha, quero te mostrar algo. Seguindo-o para a varanda privativa de sua suíte, encontrei-me sob um céu estrelado impossível de se ver nas cidades. O oceano se estendia infinitamente em todas as direções, e o som suave das ondas contra o casco do navio criava uma sinfonia natural. É bonito, murmurei, genuinamente impressionado. Sim, concordou Victor, mas quando olhei para ele percebi que não estava olhando para o oceano. Estava me olhando. A tensão que vinha se acumulando toda a noite finalmente chegou ao ponto de ruptura. Victor se aproximou devagar, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Mas eu não queria recuar. Queria me aproximar ainda mais. Quando suas mãos tocaram meu rosto, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Seus dedos eram surpreendentemente gentis, traçando a linha de minha mandíbula com uma reverência que contrastava com sua reputação perigosa. Você sabe que isso é uma péssima ideia, não sabe? Sussurrei, minha voz rouca. As melhores coisas na vida geralmente são, respondeu se aproximando, até que pude sentir sua respiração contra meus lábios. Nosso primeiro beijo foi tentativo, explorativo, uma pergunta feita com lábios em vez de palavras. Mas quando respondi, pressionando meu corpo contra o dele, a gentileza se transformou em algo mais urgente, mais desesperado. As mãos de Victor encontraram minha cintura, me puxando mais perto enquanto suas lábios se moviam contra os meus, com uma fome que espelhava a minha própria. Pude sentir a força contida em seu corpo, a promessa de poder que poderia me destruir ou me elevar. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Victor apoiou sua testa contra a minha, seus olhos fechados como se estivesse lutando contra alguma batalha interna. Isso complica as coisas, disse, sua voz áspera. Sim, concordei. Complica muito. Mas nenhum de nós recuou. O segundo dia trouxe complicações que nenhum de nós havia antecipado. Acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar no navio. O movimento parecia diferente, mais tenso, e havia uma energia no ar que me deixava nervoso. Minha paranoia se justificou quando encontrei Victor no café da manhã. Ele estava sentado sozinho, mas havia homens que claramente trabalhavam para ele espalhados estrategicamente pelo restaurante. Seu rosto estava tenso, e quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca havia visto antes. Preocupação real. Problemas? Perguntei, me sentando à sua frente. Você poderia dizer isso, respondeu sua voz baixa. Temos passageiros não convidados a bordo. Meu sangue gelou. Que tipo de passageiros? O tipo que quer me ver morto, disse, bebendo seu café como se estivéssemos discutindo o clima. Aparentemente, alguns dos meus competidores descobriram sobre este encontro. Encontro? Victor me estudou por um momento, claramente debatendo quanto me contar. Há um homem neste navio que tem algo que pertence à minha família. Documentos que poderiam nos causar problemas significativos se caíssem nas mãos erradas. E você está aqui para recuperá-los. Era esse o plano, confirmou. Mas agora parece que várias partes interessadas decidiram comparecer à festa. A realidade da situação começou a se formar em minha mente. Eu não estava apenas em um cruzeiro romântico com um homem perigoso. Estava no meio de uma guerra entre criminosos, em águas internacionais, longe de qualquer ajuda. Talvez seja a hora de eu desaparecer, disse, tentando soar casual. É tarde demais para isso, respondeu Victor, seus olhos encontrando os meus. Você foi visto comigo, várias vezes. Se eles vêm atrás de mim, vão assumir que você está envolvido. A implicação me atingiu como um soco no estômago. Eu havia me tornado um alvo simplesmente por estar perto dele. Então, o que sugere? Perguntei, surpreso pela calma em minha própria voz. Fique perto de mim,
disse, se levantando. E confie que eu não vou deixar nada acontecer com você. Era uma promessa perigosa de se fazer, mas algo em seus olhos me fez acreditar nele. O resto do dia passou em uma tensão constante. Vitor me manteve perto, apresentando-me como seu consultor para quem perguntava. Era uma farsa transparente, mas servia para explicar minha presença constante ao seu lado. Foi durante o almoço que conheci o homem que estava causando todos os problemas. Dr. Roberto Castellanos era um homem pequeno e nervoso, com olhos que se moviam constantemente como se esperasse um ataque a qualquer momento. Quando Victor me apresentou a ele, pude ver o medo no rosto do doutor. Senhor Moretti, disse Castellanos, sua voz tremendo ligeiramente. Não esperava vê-lo tão acompanhado. Mudança de planos, respondeu Victor casualmente. Espero que não seja um problema. Claro que não, disse o doutor rapidamente, mas seus olhos continuavam saltando entre Victor e eu com crescente nervosismo. Depois que Castellanos se afastou, perguntei a Victor. Ele tem os documentos? Tem, mas está com muito medo para entregá-los. Aparentemente recebeu algumas ofertas competitivas. E se ele decidir aceitar uma dessas ofertas? O sorriso de Victor foi frio como gelo. Então ele vai descobrir por que minha família mantém sua posição há tantas gerações. Naquela noite, Victor me levou para um dos bares mais isolados do navio, onde poderíamos conversar com mais privacidade. O ambiente era íntimo, iluminado apenas por velas e luzes suaves, com música latina tocando baixo o suficiente para não interferir na conversa. Preciso te contar algo, disse depois que pedimos nossas bebidas. Sobre hoje à noite. Estou ouvindo. Vou me encontrar com Castellanos às 2 da manhã. Sala de máquinas. É o único lugar do navio onde podemos ter certeza de não sermos interrompidos. Sabia imediatamente que era uma armadilha potencial. A sala de máquinas era isolada, barulhenta e longe de qualquer ajuda. Se os competidores de Victor quisessem fazer uma jogada, seria o lugar perfeito. É perigoso, disse. Tudo na minha vida é perigoso, respondeu com um dar de ombros. Mas desta vez eu tenho algo a perder. Seus olhos encontraram os meus, e vi algo vulnerável ali que me fez querer protegê-lo, mesmo sabendo que ele era infinitamente mais capaz de se cuidar do que eu. Quero ir com você, disse antes que pudesse me impedir. Absolutamente não. Victor! Elias, não. Sua voz ficou dura. Isso já é arriscado o suficiente sem ter que me preocupar com sua segurança também. E se for uma armadilha? Você precisa de alguém cobrindo suas costas. Tenho meus homens para isso. Seus homens não conseguem passar despercebidos como eu, argumentei. Sou pequeno, rápido e sei como sair de situações complicadas. Posso ser útil. Victor me estudou por um longo momento, claramente torne entre sua preocupação com minha segurança e a lógica de meu argumento. Se eu concordo, disse finalmente, você faz exatamente o que eu disser. Sem questionamentos, sem hesitações. Entendido? Entendido. Mas enquanto ele falava, eu estava planejando uma pequena operação própria. Se íamos estar na sala de máquinas de qualquer forma, era a oportunidade perfeita para eu dar uma olhada nos cofres do navio. Era um risco calculado, mas os melhores golpes sempre envolviam um pouco de risco. O que eu não sabia era que essa decisão mudaria tudo. A tensão está apenas começando a esquentar, e nossos dois protagonistas estão prestes a descobrir que no mar, assim como no amor, as águas mais calmas podem esconder as correntes mais perigosas. À 1h45 da manhã, eu estava escondido em um corredor de serviço próximo à sala de máquinas, meu coração batendo tão alto que tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo sobre o rugido constante dos motores do navio. Victor havia insistido que eu ficasse no quarto, mas eu nunca fui muito bom em seguir ordens, especialmente quando o homem que estava rapidamente se tornando mais importante para mim do que eu gostaria de admitir estava caminhando direto para o que poderia ser uma armadilha. O calor na sala de máquinas era sufocante, mesmo nos corredores adjacentes. O ar estava espesso com o aroma de óleo diesel e metal aquecido, e o ruído constante dos motores criava uma sinfonia industrial que mascararia perfeitamente qualquer som de luta.
Vi Victor se aproximar exatamente às 2 horas, movendo-se pelas sombras com a graça silenciosa de um predador. Mesmo à distância, pude ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mão direita permanecia próxima ao interior de seu paletó, onde eu suspeitava que carregava uma arma. Dr. Castellanos chegou 3 minutos depois, olhando ao redor nervosamente como um coelho em campo aberto. Carregava uma pasta de couro que segurava contra o peito como se fosse um escudo protetor. Doutor, a voz de Victor cortou através do ruído dos motores quando os 2 homens se encontraram próximo a uma das enormes turbinas. Espero que tenha trazido o que discutimos. Está tudo aqui, respondeu Castellanos, sua voz tremendo. Mas, Sr. Moretti, preciso que entenda. Houve complicações. Mesmo à distância, vi o corpo de Victor se enrijecer. Que tipo de complicações? Os Kozlov. Eles fizeram uma oferta que é difícil de recusar. O nome Kozlov me fez gelar. Mesmo eu, vivendo nas margens do mundo criminoso, sabia sobre a família russa. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e por não deixarem testemunhas. E você está considerando aceitar essa oferta? A voz de Victor havia se tornado perigosamente baixa. Eles prometeram proteger minha família, disse Castellanos rapidamente. Você conhece a reputação deles. Se você não cooperar comigo, Victor o interrompeu, dando um passo mais perto. Você vai descobrir que minha família também tem uma reputação. Foi então que ouvi o som sutil de passos se aproximando pelas escadas de metal que levavam à sala de máquinas. Múltiplos passos, tentando ser silenciosos, mas não conseguindo mascarar completamente o som contra o rugido dos motores. Meu sangue gelou. Era a armadilha que havíamos temido. Sem pensar, saí do meu esconderijo e entrei na sala de máquinas. «Victor!» gritei por cima do ruído. «Temos companhia!» Victor se virou na minha direção, seus olhos se estreitando quando me viu. Por um segundo, vi raiva absoluta em seu rosto. Raiva por eu ter desobedecido suas ordens. Mas quando o primeiro tiro ecoou através da sala de máquinas, acertando uma tubulação próxima ao Dr. Castellanos, a raiva se transformou em foco mortal. «Merda!» Victor sacou sua arma. Uma pistola preta elegante que parecia a extensão natural de sua mão, e se abaixou atrás de uma das máquinas massivas. «Elias, saia daqui! Agora!» Mas era tarde demais. Homens armados estavam descendo as escadas de ambos os lados da sala de máquinas, nos cercando efetivamente. Pude ver pelo menos 5, todos vestidos de preto, todos claramente profissionais. Dr. Castellanos, em pânico absoluto, correu em direção a uma das saídas, ainda segurando a pasta. Um dos atiradores o seguiu, e eu soube que se os documentos caíssem nas mãos erradas, Victor estaria em sérios problemas. «A pasta!» gritei para Victor, apontando na direção que Castellanos havia corrido. Victor entendeu imediatamente. «Cubra-me!» gritou. E então fez algo que me fez entender por que sua família havia sobrevivido tantas gerações no negócio. Em vez de recuar, ele atacou. Victor se moveu através da sala de máquinas como uma força da natureza, usando as enormes máquinas como cobertura, enquanto avançava em direção aos atiradores com uma precisão letal que era simultaneamente aterrorizante e fascinante. Cada tiro que fazia encontrava seu alvo, cada movimento era calculado e eficiente. Eu, por outro lado, estava fazendo o que sabia fazer melhor, improvisando. Consegui me posicionar atrás de um painel de controle e comecei a manipular os controles que pude encontrar. Não tinha ideia do que a maioria fazia, mas quando uma série de sirenes começou a soar e luzes de emergência começaram a piscar, criando confusão suficiente para dar a Victor a vantagem que precisava. «Esperto!» gritou Victor, sua voz carregada com algo que poderia ter sido admiração mesmo no meio do tiroteio. Foi quando vi Dr. Castellanos tentando subir uma escada lateral, ainda carregando a pasta, com um dos atiradores russos bem atrás dele. Se o doutor conseguisse sair da sala de máquinas, os documentos desapareceriam para sempre. Sem pensar nas consequências, corri atrás deles. A escada de metal era estreita e íngreme, levando a uma das plataformas de observação superiores.
Castellanos estava claramente fora de forma, ofegando pesadamente enquanto subia, e o atirador russo estava ganhando terreno rapidamente. Alcancei o russo quando ele estava apenas alguns degraus atrás do doutor. Sem uma arma, eu só tinha uma vantagem: elemento surpresa. Me joguei contra suas pernas, fazendo-o perder o equilíbrio na escada estreita. Caímos juntos, rolando pelos degraus de metal em uma confusão de braços e pernas. Dói como o inferno. Mas consegui fazer com que ele largasse sua arma, que caiu através das grades da escada para a sala de máquinas lá embaixo. O russo era maior e mais forte que eu. Mas eu era mais rápido e estava lutando por algo mais que dinheiro agora. Estava lutando pela vida de Victor. Consegui me livrar dele e continuar subindo a escada, mas ele me seguiu, agora com uma faca que havia tirado de algum lugar. A lâmina Silvered brilhou sob as luzes de emergência quando ele a brandiu em minha direção. "Garoto estúpido!" rosnou em inglês pesadamente acentuado. "Você não deveria ter se metido nos negócios dos adultos." "Talvez", respondi, me esquivando de um golpe que teria aberto meu estômago. Mas sempre fui péssimo em seguir conselhos. Foi uma dança mortal nas escadas de metal, ele tentando me cortar enquanto eu usava minha agilidade para me manter fora do alcance de sua lâmina. Mas eu sabia que não poderia continuar assim para sempre. Ele era treinado para isso. Eu era apenas um golpista tentando sobreviver. Foi quando ouvi a voz de Victor cortando através do caos. "Elias, abaixe!" Sem questionar, me joguei contra os degraus da escada. O tiro de Victor passou por cima de mim e acertou o russo no ombro, fazendo-o cambalear para trás e perder o equilíbrio. Ele caiu da escada com um grito que foi abafado pelo rugido dos motores. "Você está bem?" Victor gritou, suas pessoas claramente ganhando a batalha na sala de máquinas abaixo. "Estou vivo", respondi, me levantando com pernas trêmulas. "Mas Castellanos..." Olhei para cima e vi que o doutor havia desaparecido. A porta da plataforma superior estava aberta, balançando com o movimento do navio. Saímos da sala de máquinas em perseguição ao Dr. Castellanos, mas o navio era um labirinto de corredores e decks. O doutor conhecia o Aurora Negra melhor que nós. Descobrimos mais tarde que havia feito essa viagem várias vezes, sempre usando-a como ponto de encontro neutral para seus negócios. Para onde ele iria? Perguntei enquanto corríamos pelos corredores de serviço. Nossa respiração criando nuvens no ar frio da madrugada. "Para o heliponto", respondeu Victor, sua voz tensa. "Os Kozlov devem ter um helicóptero esperando para tirá-lo do navio." A realização me atingiu como um soco. Se Castellanos conseguisse chegar ao heliponto, seria fim de jogo. Os documentos desapareceriam e Victor ficaria em uma posição impossível com sua própria família. Subimos para o deck superior, onde o vento do Caribe açoitava nossos rostos e o som do oceano mascarava nossos passos. O heliponto ficava na popa do navio, uma plataforma circular elevada que normalmente era usada para passeios turísticos. Conseguimos avistar Castellanos quando ele estava a meio caminho da plataforma, a pasta ainda firmemente agarrada contra seu peito. Mas não estava sozinho. 2 outros homens, claramente russos pela aparência, estavam esperando por ele no heliponto. "Merde", murmurei. "Como vamos lidar com isso? Victor verificou sua arma contando as balas restantes. "Não temos muitas opções. Você fica aqui. Vou..." "Não", o interrompi. Uma ideia maluca formando em minha mente. "Tenho uma ideia melhor." Antes que ele pudesse me impedir, corri em direção ao heliponto, mas não diretamente. Em vez disso, corri para o lado, onde os botes salva-vidas estavam pendurados sobre o oceano. A ideia era absurda, perigosa e provavelmente suicida, mas era o tipo de manobra inesperada que poderia funcionar exatamente por ser tão louca. Saltei para um dos botes salva-vidas, depois para outro, usando-os como trampolins para me posicionar acima do heliponto. Os russos estavam tão focados em vigiar as abordagens normais que não olharam para cima até que foi tarde demais. Me deixei cair da corda de um dos botes diretamente sobre um dos homens, derrubando-o no chão. O elemento surpresa me deu alguns segundos preciosos antes que o segundo russo reagisse, mas alguns segundos foram tudo que Victor precisou.
Ele surgiu das sombras como um fantasma mortal, sua arma treinada no segundo russo, antes que o homem pudesse sacar a própria arma. Não se mova, ordenou em inglês. Depois repetiu em russo com pronúncia perfeita. Dr. Castellanos, vendo que sua fuga havia sido bloqueada, tentou uma última manobra desesperada. Correu para a borda do heliponto como se fosse pular no oceano com os documentos. Doutor! Gritei. Não seja idiota! Estamos a 40 quilômetros da costa! Castellanos parou na borda, o vento fustigando seu cabelo grisalho. Por um momento pensei que ele realmente fosse pular. Mas então suas ombras caíram em derrota, e ele se afastou da borda. Está bem, disse, estendendo a pasta para Victor. Está bem, mas minha família... Sua família estará segura, prometeu Victor, aceitar a pasta. Você tem minha palavra. E de alguma forma, a forma como ele disse isso, eu acreditei nele. O resto da noite passou em uma confusão de explicações para a segurança do navio. Victor tinha contatos impressionantes. Limpeza do que havia acontecido na sala de máquinas e garantir que os russos sobreviventes fossem processados apropriadamente. Quando o sol começou a nascer sobre o Caribe, eu me encontrei na varanda da suíte de Victor novamente, mas desta vez estava exausto demais para apreciar a vista. Meu corpo estava coberto de arranhões e contusões da luta nas escadas, e minha roupa estava arruinada além de qualquer reparo. Victor apareceu atrás de mim com 2 copos de uísque, me oferecendo um enquanto se apoiava na murada ao meu lado. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Perguntei, aceitando o drink. Por salvar minha vida. Por não fugir quando teve a chance. Por... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Por ser mais corajoso que qualquer homem que conheço. Ri, mas sem humor. Corajoso ou estúpido? Ainda não decidi qual. Por que você fez isso? Sua voz era baixa, vulnerável, de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Por que arriscou sua vida por mim? A pergunta que eu havia estado evitando pensar toda a noite. Por que havia arriscado tudo por um homem que conhecia há apenas 3 dias? Por que a ideia de Victor ferido ou morto me enchia de um terror que ia além da lógica? Porque, disse finalmente, encontrando seus olhos, em algum momento nos últimos 3 dias, você parou de ser apenas um alvo, parou de ser apenas uma diversão perigosa. Você se tornou importante. Victor colocou seu copo na mesa e se virou para me enfrentar completamente. Suas mãos encontraram meu rosto, dedos traçando as linhas dos arranhões que eu havia ganhado na luta. Você percebe que isso muda tudo, não percebe? Sussurrou. Sim, respondi, minha voz mal passando de um suspiro. Muda tudo. O beijo que compartilhamos enquanto o sol nascia sobre o Caribe foi diferente dos anteriores. Não havia urgência desesperada, nenhuma paixão alimentada por adrenalina. Era lento, terno, carregado com promessas que nenhum de nós estava pronto para articular. Quando nos separamos, apoiei minha cabeça contra seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Era reconfortante saber que ele era humano, afinal, que sob toda aquela força e perigo, havia um homem que podia ser tocado, que podia sentir medo. O que acontece agora? Perguntei. Agora, disse Victor, seus dedos se entrelaçando em meus cabelos. Chegamos a Nassau em algumas horas. Eu cuido dos meus negócios, você... Bem, você pode fazer o que quiser. Havia uma pergunta não feita em suas palavras, uma oferta que ele estava com medo de fazer diretamente. E se eu não quiser fazer nada sozinho? Perguntei olhando para ele. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Victor foi diferente de todos os outros que eu havia visto. Não era predatório ou perigoso ou calculado. Era esperançoso. Então, disse, talvez seja a hora de você considerar uma mudança de carreira. 6 meses depois, eu estava sentado em um café em Monte Carlo, observando Victor através da janela enquanto ele discutia negócios com alguns homens sérios em ternos caros. O sol mediterrâneo banhava tudo em uma luz dourada, e pela primeira vez em minha vida adulta, eu me sentia contente. Minha nova carreira como consultor de Victor havia se mostrado surpreendentemente adequada aos meus talentos. Eu ainda aplicava golpes,
Mas agora eles serviam a um propósito maior que meu próprio lucro. Era estranho ter um propósito além da sobrevivência, mas estava começando a gostar. Mais importante, havia Victor. Nossa relação havia se desenvolvido em algo que nenhum de nós havia esperado. Uma parceria verdadeira, baseada em confiança mútua e uma conexão que ia além da atração física. Não que a atração física tivesse diminuído. Se alguma coisa, havia se intensificado conforme nos conhecíamos melhor, conforme eu via mais camadas do homem por trás da reputação perigosa. Victor saiu do prédio onde havia conduzido sua reunião e nossos olhos se encontraram através da janela do café. Ele sorriu, um daqueles sorrisos genuínos que reservava apenas para mim, e gesticulou para que eu me juntasse a ele. Quando saí do café, ele me puxou para seus braços, sem se importar com quem pudesse estar observando. Como foi? Perguntei. Bem-sucedido, respondeu, pressionando um beijo rápido em meus lábios. Muito bem-sucedido. E você? Como passou a tarde? Sorri, puxando um colar de diamantes caro do bolso interno de meu paletó. Produtivamente. Victor riu, o som rico e genuíno. Você é incorrigível. É por isso que você me ama, respondi, surpreendendo-me com minha própria audácia. Victor parou de rir, seus olhos se tornando sérios enquanto estudava meu rosto. Sim, disse finalmente. É exatamente por isso. Caminhamos pelas ruas de Monte Carlo de mãos dadas, dois criminosos apaixonados em um mundo que não entenderia nossa relação se tentássemos explicá-la. Mas isso não importava. Tínhamos encontrado algo raro e precioso no meio de nossas vidas perigosas. Havíamos encontrado um ao outro. E quando Victor me puxou para um beco sombreado e me pressionou contra a parede de pedra, seus lábios encontrando os meus com uma fome familiar, eu soube que todas as escolhas que havia feito, todos os riscos que havia corrido, valeram a pena por este momento. Eu te amo, sussurrou contra meus lábios, as palavras carregadas com toda a vulnerabilidade que um homem como ele raramente se permitia mostrar. Eu também te amo, respondi, e pela primeira vez em minha vida, as palavras eram completamente verdadeiras. Mais tarde, naquela noite, em nossa suíte com vista para o Mediterrâneo, enquanto Victor dormia ao meu lado, eu refleti sobre como minha vida havia mudado. Havia embarcado no Aurora Negra, procurando um golpe rápido e fácil, e em vez disso, havia encontrado algo muito mais valioso. Havia encontrado o amor. Não era o tipo de final que você vê nos filmes. Não éramos pessoas convencionais vivendo vidas convencionais. Victor ainda era um mafioso, eu ainda era um golpista, e nosso futuro seria sempre incerto e perigoso. Mas éramos nós. E pela primeira vez, isso era suficiente. Sorri na escuridão, minha mão encontrando automaticamente o colar de diamantes que havia liberado mais cedo. Alguns hábitos nunca morrem, afinal. E do jeito que Victor riu quando viu o colar, eu sabia que ele não esperaria nada diferente. Afinal, um golpista tem que manter a forma. Fim. E assim termina nossa jornada pelas águas perigosas do Caribe, onde dois homens encontraram algo mais valioso que qualquer tesouro que pudessem roubar. Encontraram um ao outro. Às vezes, o maior golpe de todos é aquele que você não planeja, aquele que rouba seu coração em vez de sua carteira. Obrigado por navegar comigo através desta história de paixão, perigo e segundas chances. Que suas próprias águas sejam sempre tão emocionantes quanto as de Elias e Victor.